Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele insistia e clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? Então aquele homem respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Sabem, meus irmãos, vocês já pararam para pensar por que Jesus perguntou ao cego o que ele queria que Jesus fizesse? A situação ali me parece tão clara e tão lógica. E aqui está uma primeira lição para as nossas vidas: a de que o poder de Deus também opera através de nós, através de uma manifestação nossa, de um posicionamento nosso diante do Senhor. Aquele homem cego primeiro chamou a atenção de Jesus, atraindo a sua atenção. Então, no momento em que ele conseguiu atrair a atenção de Jesus, ele foi indagado e não vacilou. Exclamou em alto e bom som: Que eu veja, Senhor. Aqui nós aprendemos mais duas valiosas lições. Primeiro, que quando clamamos com toda a nossa força e com todo o nosso desejo, nós conseguimos atrair a presença de Deus. E o segundo é que, quando tivermos um encontro pessoal com Jesus, devemos estar prontos a responder aquilo que desejamos. No momento em que o cego Bartimeu falou, o poder de Deus foi ativado e Jesus disse: Veja, a tua fé te salvou, te curou. Outros textos no Evangelho vão mostrar para a gente pessoas que eram curadas à medida que se aproximavam de Jesus ou tocavam em Jesus. Isso confirma que o poder de Deus não opera sozinho, mas sim através de mim, através de você. Hoje eu quero te perguntar: como você tem lidado com as suas limitações e com as suas enfermidades? Você tem atraído a presença de Deus para a sua vida? Eu quero te convidar a fazer isso ainda hoje. Clame, clame, clame e clame a Deus mais e mais. Atraia a sua presença. E quando Ele perguntar aí ao seu coração, seja direto, seja direta e objetivos. Peça a cura e receba pela fé em Cristo Jesus. E sabe outra lição que aprendo nisso? É que o fato de aquele homem ser cego talvez facilitava a maneira de ele se concentrar no que realmente importa. O que eu quero dizer a você é que muitas vezes os nossos olhos, as nossas vistas, nos levam a ver aquilo que não devemos, tirando muitas vezes a nossa atenção e o foco principal das nossas vidas, que deve ser o Senhor Jesus. Que isso também possa ensinar algo ao seu coração neste dia. Segunda palavra. Mateus 15, versos 30 e 31, a palavra de Deus diz: E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou a Deus de Israel. Sabe, meus irmãos, este texto do Evangelho de Jesus nos relata como as pessoas que se aproximavam dele eram curadas. É maravilhoso ler a respeito e perceber o quão poderoso é o nosso Senhor Jesus. A Bíblia relata coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Mas, e hoje? Jesus ainda cura todas essas enfermidades? A resposta, sem nenhuma dúvida, é sim. Ele cura toda e qualquer enfermidade. Mas o que me chama a atenção neste texto é que Jesus estava no alto de um monte e as pessoas iam ao encontro dele. A pergunta para mim e para você hoje deve ser: você tem ido ao encontro de Jesus? Bem, se a sua resposta for sim, eu estou indo ao encontro dele, isso é maravilhoso. Porém, tem uma segunda pergunta. Quando eu busco com a certeza de que só Ele pode me curar, que nada ou ninguém é capaz de fazer por mim, o que Ele pode fazer? Sim, devemos perguntar isso porque as pessoas que foram curadas por Jesus naquele monte na Galileia não tinham nada além do que a esperança no poder do nosso Senhor Jesus.
Sabe, por vezes, conversando com pessoas, elas me dizem: mas naquele tempo era mais fácil, porque Jesus se fez humano e estava ali no meio do povo curando. Agora vamos ser sensatos e coerentes. O que lhe parece ser mais fácil? Crer num homem sem nenhum aspecto de poder, de aparência humilde, ou em alguém que a Bíblia relata que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e reina para sempre? Responda. Sim, as Escrituras não nos deixam nenhuma dúvida quanto ao poder de Jesus para curar. Portanto, se queremos ver cura, libertação, milagres e transformações, precisamos ir ao encontro dele, certos de que somente ele pode fazer o melhor para cada um de nós. Que eu e você não nos tardemos ao encontro do nosso Senhor. Pense nisso. Terceira palavra. Se você soubesse que só tem mais alguns minutos, talvez horas de vida, o que você faria? O que seria mais importante para você? Muitas vezes me perguntei como seria esse momento ao refletir sobre a história daquela sexta-feira, quando 3 homens foram condenados à morte. 2 eram ladrões e o outro era Jesus. Pouco antes de sua morte, o último momento de Jesus com o ladrão deu uma profunda certeza de que ele seria salvo quando Jesus declarou: Eu te prometo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Sabe, esta declaração ecoou ao redor do mundo e forneceu esperança a todos nós. Naquele dia, Jesus não estava sozinho. Lá na colina, pregados em uma cruz de ambos os lados dele, estavam 2 ladrões. Um deles zombava de Cristo junto com a multidão. Questionavam se ele era realmente o rei porque ele não desceu da cruz e se salvou. No entanto, com o passar do tempo, um dos ladrões percebeu que Jesus não era um homem comum. O ladrão sabia que merecia ser crucificado e, ao mesmo tempo, percebe que Jesus não merecia. É evidente como podemos escolher aceitar ou rejeitar a Deus. Esta é uma das muitas lições que os seguidores de Cristo podem tirar desta história. Podemos aceitar o chamado ao arrependimento ou podemos ignorá-lo. Aquele ladrão abriu o coração para Jesus, tomou a sua cruz, reconheceu seus pecados e se voltou para Jesus pedindo perdão, e Cristo o aceitou. Jesus certa vez disse: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o rejeitarei. É o que está no Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Sabe, a partir do momento que nos achegarmos a Ele, temos que tomar nossa cruz também, renunciar a nós mesmos e segui-lo até o fim, pois é Cristo quem nos justifica. Nunca tarde demais para nos voltarmos para Deus, mesmo em nossa hora mais sombria. Às vezes me pergunto, será que o ladrão arrependido ouviu as histórias de Jesus? Será que ele sabia que Jesus havia ressuscitado Lázaro dentre os mortos? Ou sabia que Jesus havia curado tantos outros? Ele sabia que o reino de Jesus não era um reino físico vindo, mas um reino que salva nossas almas? Bem, de qualquer forma, ele pediu misericórdia e perdão e confiou em Jesus. Toda pessoa que já viveu é pecadora. Independente de como a sociedade julga o pecado, isso não se compara à santidade de Deus. Somos todos culpados. Não importa o nosso passado, nem o quão escuro ou sombrio. Deus está lá, oferecendo uma saída, mas depende de nós desejarmos ou não. Podemos morrer como uma pessoa raivosa, amarga e sem esperança, ou podemos escolher a vida, mas não podemos ficar em cima do muro. Acredite, deixar de escolher Jesus é escolher rejeitá-lo. Podemos ser o ladrão que rejeitou Jesus ou aquele que humildemente se entregou a ele. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, a palavra diz: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Se você verdadeiramente crê nesta palavra que falamos hoje, escreva aí nos comentários: Eu creio. Agora fique com a história do ladrão da cruz e como teria sido o seu último dia, com um louvor de Anderson Freire. E no final, eu quero orar por você.
na, 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 na. Se o mundo te rejeita, Deus não faz assim. Vai além do pecado e muito além de mim. Sei que nossa aparência é normal, mas pro Pai o coração é o principal. Não deixa o desprezo transformar seu hoje em final. Se o acaso gera engano, você é real. És fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho da morte andar. Mas o sangue foi o retorno que Jesus deixou. E quando na cruz o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. És resultado, não és consequência. Você não é um fruto qualquer. A árvore é mais forte que o vento. Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus. Te rendemos honra, louvores e adoração, Pai. Declaramos que não há outro Deus além de Ti e que santo é o Teu nome. Pai, como é bom conhecer a Tua palavra, como é bom, Pai, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Gera no nosso coração, Senhor, o arrependimento genuíno, o arrependimento dos nossos pecados, que só o Teu amado Espírito Santo pode trazer a nós. Deus bendito, que sejamos homens e mulheres, que tenhamos corações contritos e quebrantados, porque são corações que o Senhor jamais rejeita. Deus amoroso, Deus de perto, nós queremos neste tempo, Pai, te agradecer pela Tua fidelidade. Deus bendito, te louvamos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, pelo plano perfeito de salvação na cruz do Calvário, plano que nos reconcilia contigo, plano, Senhor, que nos coloca diante de Ti, Pai, para podermos Te adorar com liberdade, para podermos ouvir a Sua voz, para podermos ser brindados, Pai, com Tua doce presença. Deus, que jamais nos falte a Tua presença, pois somos dependentes desse amor. Pai querido, que a Tua provisão seja sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família. Eu peço agora por esse irmão e essa irmã que oram comigo neste tempo, Pai, que sejam mesmo alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela Tua paz. Deus bendito, Deus meu, Salvador meu, eu clamo ao Senhor neste dia, para que os céus, Pai, se abram sobre a nossa casa, que os céus se abram sobre os nossos negócios, sobre as nossas finanças, sobre as nossas famílias, Pai. Somos dependentes do Senhor e esperamos somente em Ti. Ó Senhor, gera em nós também um coração comprometido com a expansão do Teu reino. Pai, que a nossa vontade de viver esteja alinhada com os Teus planos, os Teus sonhos e os Teus projetos para cada um de nós, que possamos cumprir a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Obrigado, Pai, porque esta palavra nos traz uma reflexão sensata, Pai, de como tem sido o nosso coração em relação ao Senhor Jesus, como temos buscado a presença do Senhor, como temos crido, Pai, no Teu poder e na
Tua mão sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos vivenciar milagres, sinais, prodígios, Pai, assim como o Evangelho de Mateus nos relata neste texto. Que possamos ver mesmo, Pai, aleijados andando, Pai. Que possamos ver cegos enxergando, mudos falando, Pai, para o louvor da Tua glória. Deus, em nome de Jesus, que possamos crer, que possamos buscar ao Senhor Jesus, crendo mesmo que Ele é um Deus presente e que é um Deus que cura, Senhor, e que se alegra em fazer por nós. Deus, tira do nosso coração toda a barreira que nos impede de crer verdadeiramente no Teu poder. Tira do nosso coração a religiosidade, Pai, a incredulidade, Pai, que nos impede de conhecê-lo profundamente. Eu apresento a vida de cada uma dessas pessoas que têm os seus nomes escritos aqui nos comentários. E eu peço que nesse momento o Senhor possa alcançar cada uma delas com a bondade e a misericórdia que só o Senhor pode oferecer. Que nesse momento o Senhor venha renovar as forças, o vigor, o ânimo de cada uma dessas pessoas. Que elas possam se apossar dessa palavra e assim elas possam ter dias melhores, dias abençoados, oportunidades para crescer, avançar, prosperar, ter saúde, paz e alegria no lar. Faça com que isso seja uma realidade na vida dessa pessoa que me ouve agora. Essa pessoa que tem se sentido tão cansada, tão fraca. Senhor, renova as suas forças, dê a ela vigor, para que ela possa superar as crises, as dificuldades, os problemas. Ajuda, meu Deus, especialmente aqueles que enfrentam uma enfermidade. Alguns foram desenganados pela medicina. Senhor, estenda a tua mão. Opera a cura, o milagre, a restauração. Alcança também aqueles que estão endividados, desempregados, enfrentando uma terrível crise financeira. Pessoas passando necessidade. Senhor, envia uma provisão. Faz um milagre na vida dessa pessoa. Levanta anjos aqui na terra para socorrer aqueles que precisam. Ajuda também aqueles que têm atravessado crise no seu casamento, no seu relacionamento. Muitas pessoas estão à beira de uma separação. Oh, meu Deus, eu creio no milagre da restauração. Faz um milagre nessa família, nesse relacionamento. Opera a tua maravilha agora, Senhor, e glorifique o teu nome na vida do teu povo, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ouça o clamor do teu povo agora, que clama pelo teu nome e pelo teu poder, Pai. Que o Senhor venha mesmo com poder, com autoridade. Libera mesmo, Pai, cura sobre essas vidas, Pai. Cura e renovação nessas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, e que nós possamos também refletir, Pai, para onde os nossos olhos estão olhando, Senhor. Pai, aquele homem, mesmo sem enxergar, se dirigiu ao Senhor. O que movia ele até o Senhor não eram seus olhos, mas sim o seu coração. Pai, que isso também possa falar de uma maneira especial ao nosso coração neste tempo, Pai. Que o nosso coração, Pai, seja mesmo como um GPS programado para te encontrar. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que seja assim, e eu oro no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e não se esqueça de inscrever em nossos canais. Que Deus te abençoe.